Hoje eu queria falar com você, mãe de TDAH, sobre uma coisa muito importante: paciência. Será que é normal você perder a paciência? E aí? O TDAH do seu filho, da sua filha, da sua criança, do seu adolescente, às vezes te faz perder a paciência? Vem que eu te ensino. Eu sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH, e eu tô aqui para te ajudar nesse processo de entender um pouco mais sobre o que é o TDAH e como lidar com esse transtorno no seu dia a dia. E aí, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: sim, é muito normal, né? Aliás, toda mãe perder a paciência é normal. Claro que a gente precisa entender que perder a paciência não precisa significar explodir, não significa ser agressiva, não significa humilhar, gritar, nada disso, tá? Perder a paciência é normal, é natural de toda mãe. Toda mãe que tem uma criança, um adolescente, seja atípico, com TDAH, sem TDAH, em algum momento vai perder a paciência e tá tudo bem. Por quê? Porque nós somos seres humanos. A gente sente, a gente tem emoções à flor da pele, a gente tem dias bons e dias não tão bons assim. Isso é muito natural. Com o TDAH, então, eu acho que isso fica mais à flor da pele ainda. Porque a gente se coloca num lugar muito vulnerável, né? Você sente por você sente pelo seu filho, pela sua filha, você fica pensando às vezes ali em o que fazer, em como ajudar, e você vê às vezes coisas que se. Sabe aquele negócio? Se você me ouvisse, a sua vida ia ser melhor. Quem nunca disse essa frase, não é verdade? E eu sei que com seu filho, com a sua filha, com TDAH, seja criança, seja adolescente, isso é mais latente ainda, isso é mais forte ainda. Você fica com essa coisa, nossa, mas se ele fizesse o que eu tô falando, se ele fizesse o que eu tô pedindo, se ele seguisse os meus comandos, se ele seguisse as rotinas que eu coloco, se. E isso chega uma hora que transborda, né? Então é muito natural você perder a paciência. O que a gente não pode deixar é que isso transborde de uma maneira que vai deixar traumas. Transborde de uma maneira que não vai ser legal, nem para você e nem para o seu filho, para sua filha. Então, a gente precisa do quê? Você, mãe de TDAH, você precisa se conhecer. Você precisa olhar para dentro de você, olhar para o seu dia a dia, olhar para a sua rotina, olhar para as suas emoções. Olha para dentro de você e vê quais são os gatilhos. Aonde está pegando mais? O que é mais difícil? Olha para você e vê o que o seu filho faz que fica mais difícil de segurar essa paciência, que fica mais difícil de ajudar, que fica mais difícil de respirar fundo. Começa a perceber. Uma dica que eu sempre dou é: anota. Nem que seja ali no celular, no bloco de notas, ou manda uma mensagem para você mesmo no WhatsApp. Mas começa a perceber quais são os gatilhos. Começa a olhar quando que você perde a paciência com seu filho e com a sua filha. Para que isso comece a ficar mais leve. Eu não vou falar mais fácil de lidar, porque realmente é complexo, né? Eu sempre falo, TDAH ele não precisa ser difícil. Por quê? Quando você conhece uma coisa, quando você começa a estudar sobre, quando você começa a entender um pouco mais sobre o transtorno, ele fica mais leve automaticamente. Então ele não precisa ser difícil, mas ele é complexo. Para que você atinja esse nível de conseguir compreender o que é ou não do TDAH, compreender até onde você pode ir, quais são os limites que
esse transtorno traz na questão do dia a dia mesmo, do comportamento do seu filho, da sua filha. Para você entender isso, você precisa conhecer, você precisa estudar sobre isso, você precisa que alguém te ensine. E é para isso que eu tô aqui. Então, se você é mãe de TDAH ou se você conhece alguém que é mãe de TDAH que não está inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve, já manda para essa mãe, já curte, já comenta, já compartilha esse vídeo, porque a gente precisa entender. É natural, sim, a gente perder a paciência, mas a gente precisa, você como mãe tem o dever de olhar para dentro de você, começar a entender quais são os gatilhos, começar a entender um pouco mais sobre o TDAH, começar a compreender esse transtorno, compreender qual comportamento do seu filho no dia a dia é do TDAH, o que não é pessoal, por que ele não entende certas coisas, por que ele age de certas maneiras. Quando você começar a entender isso, você vai perder menos a paciência. E aí uma dica que eu já te dou agora é para você olhar dentro de você e quando você começar a entender quais são esses gatilhos, quando você começar a entender que você vai perder a paciência, respira. Respira fundo. A neurociência ela já traz que essa questão do ato da gente respirar, a gente oxigena tudo, né? E é como se a gente desse um restart, sabe? Você tava jogando videogame? Se você é da minha época, você vai saber disso. Tava jogando videogame lá, a fita do videogame travava. O que você fazia? Às vezes tirava a fita, soprava, dava um restart e começava de novo. Não era assim? Essa respiração profunda, ela vai te ajudar nesse processo de restart. E é disso que você precisa. Então, a próxima vez que você sentir que você tá indo ali no caminho de perder a paciência, respira profundamente. Respira uma, respira duas, 5 respirações profundas. Inspira e solta profundamente. Isso dá para você fazer onde você estiver. Seja no carro, seja em casa, seja no trabalho, você consegue respirar. Respira, dá esse tempo para o seu corpo entender que tá tudo bem. Né? Para o seu corpo entender que, pronto, entrou oxigênio, eu não estou em situação de perigo. Porque quando o nosso corpo ele entra nessa sensação de zona de perigo, a reação automática vai ser correr, fugir, né? Correr, fugir, congelar ou lutar. E é aí que a gente perde a paciência. E nosso filho não precisa disso. Já é difícil para eles também. É complexo para você, mãe, mas para eles também é. Então, vamos pensar nisso. A próxima vez que você for perder a paciência, que é normal você perder essa paciência. Mas a próxima vez, você vai fazer esse pacto comigo. Você vai respirar fundo. Respira profundamente 5 vezes. E aí você vai ver. Vai ser mais fácil. Ou então, fácil não, mais leve, né? Eu sou a Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH e tô aqui para te ensinar a como lidar com o TDAH do seu filho e da sua filha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Tem vídeo novo toda semana, tem live por aqui, tem muito conteúdo sobre TDAH. Se você não tá lá no meu canal do Instagram ainda, vai para lá, já me segue e já curte aqui, comenta, compartilha o que você achou e se tá dando certo respirar por aí. Vamos junto?